Salve, salve, guitarristas! Agora que você já conhece a respeito da controladora Supernova e também do controlador Titan, estamos de volta no vídeo de hoje para te ensinar tudo o que você precisa saber a respeito das ligações de sinal no seu setup. Então nesse vídeo aqui a gente vai aprender a montar toda a cadeia de sinal para que você consiga controlar com o seu controlador Saturno. E a primeira coisa que você precisa aprender é que existem as ligações de sinal e as ligações de controle. As ligações de sinal é por onde passa o sinal da sua guitarra. São os cabos tradicionais de guitarra aqui, é todo o percurso de som, passando pelos efeitos, até chegar ali no seu ampli ou no seu fone de ouvido. E as ligações de controle são os cabos MIDI, é cabo MIDI, é o cabo USB que controla o Tone X1, é tudo que você usa para controlar os pedais e que não tem nenhuma relação com o sinal do seu som. Ela tem finalidade exclusiva de realizar o controle dos seus efeitos. Agora que você já tem isso em mente, uma dica muito importante é, antes de começar a plugar os cabos no controlador, nos seus pedais, planeje a ordem dos seus efeitos. Por exemplo, nesse meu setup aqui, eu precisei ter em mente que o meu primeiro efeito seria o Oxygen Buffer, que viria no compressor, que viria no Cold Shot, que viria no Gambit, que viria na minha distorção, por fim no Tone X1, indo assim para o Delay e para o Reverb. Essa ordem, ela precisa estar bem clara. Agora que eu já tenho a minha ordem definida, eu preciso definir quais pedais estarão nos loops do meu controlador. Aqui que eu estou usando o controlador Supernova, que possui 4 loops, eu decidi por colocar o compressor no loop 1, Cold Shot no loop 2, meu Gambit no loop 3 e a minha distorção no loop 4. E aqui vem uma coisa muito importante que você precisa saber também. Para os efeitos serem controlados, eles não necessariamente precisam estar inseridos no loop. Por exemplo, o meu Tone X1 tem o recurso de MIDI e ele fica após o output da minha Supernova. E também o Spacewalk e o Time Space, que também possui recurso de MIDI e eles ficam após o Tone X1. Esses pedais eu consigo ligar e desligar, trocar preset pelo MIDI. Eles não precisam estar inseridos nos loops do meu controlador. Os loops do meu controlador é interessante você inserir os pedais de efeitos tradicionais, aqueles pedais sem recursos de controle. Dessa maneira você liga e desliga eles pelos loops de efeitos do controlador. E também uma outra dica muito importante você pode ter efeitos antes dos loops do controlador. Por exemplo, nesse setup aqui, eu poderia ter adicionado Phase 90 antes da Supernova e dessa maneira eu conseguiria ligar e desligar ele pelo pé normal no pedal, ele não seria controlado pelo controlador. E como aqui já estou utilizando, eu posso ter efeitos após o output do meu controlador. E aqui nesse caso, esses que possuem recursos de MIDI, eu consigo controlar pelo controlador. E se você ainda não sabe, para ligar o pedal de efeito no loop de efeitos do controlador, a ligação é a seguinte: você vai mandar o send do loop de efeitos no input do pedal e o output do pedal no return do controlador. Dessa maneira, você consegue ligar e desligar o pedal de efeito pelo controlador. E é importante sempre deixar todos os seus pedais de efeitos ligados quando inseridos nos loops de efeitos do controlador, tá? Para que você entenda melhor, basicamente, os loops de efeitos do controlador decidem se o seu sinal vai ou não passar pelo efeito que está inserido nesse loop. Dessa maneira você consegue gerenciar quais efeitos você quer que a guitarra passe e quais efeitos você não quer. E agora, para você que está usando o controlador Titan, é muito importante mencionar a respeito do loop fixo dela. O loop fixo fica posicionado após o loop 4 do controlador e antes do loop 5. E esse loop fixo, ele fica sempre ligado. E para que esse loop serve? Ele serve para ligar equipamentos que você nunca quer desligar. Por exemplo, o pré de um amplificador. Você sempre vai usar o pré ligado e você pode inserir o seu pré nessa posição. Tem pessoas que colocam um pedal de volume, que colocam um modelador como o Tone X1. E dessa maneira, os loops de 1 a 4 ficam antes do pré e os loops de 5 a 8 ficam após o pré. E se você tem dúvida de como realizar essa ligação no seu pré, é bem simples, acompanhe aqui comigo. O send do controlador vai no input do seu pré-ampli, o send do seu pré-ampli vem no return do controlador, no return fixo, e por fim, o output do controlador vai no return do seu pré-ampli, ou se tiver algum efeito aqui após o output, o final aqui da sua cadeia que estendeu do output vai para o return do seu pré-amplificador. Dessa maneira, você tem, igual já mencionado, loops 1 ao 4 antes do pré, loops 5
até 8 e o que tiver depois do output após o seu pré-amplificador. E dessa maneira, podemos observar que o modelo Titan é mais indicado para o seu setup quando você utiliza demais pedais tradicionais, principalmente se vai colocar pedais tradicionais no loop do seu amplificador. Quando você está nessa situação, o modelo Titan realmente é o mais recomendado. E agora, voltando para o nosso setup, onde devo ligar os pedais em estéreo? Normalmente, os pedais que são em estéreo, eles são mais posicionados pro final da cadeia e possuem o recurso de MIDI. Ou seja, você pode colocar ele após o output dos controladores e fazer o controle deles pelo MIDI. Como por exemplo no meu setup, que eu tenho o Tonex, o Time Space e o Spacewalk, que são pedais estéreos e estão posicionados após o output do controlador. Dessa maneira eu consigo ligar e desligar esses efeitos, também trocar os seus presets sem a necessidade de passar pelos loops do controlador. Tudo isso sendo realizado pelo controle MIDI. E como você já sabe, o controle MIDI ele participa das ligações de controle, que é exatamente o conteúdo que a gente vai ver no próximo vídeo. E encerrando esse vídeo aqui, fazendo uma recapitulação geral, a gente aprendeu a fazer todas as ligações de sinal aqui, como utilizar os loops da Supernova, aprendemos a respeito do loop fixo da Titan, como ligar o seu pedal no loop, como colocar um pré-amplificador no loop da Titan. É legal mencionar que você pode usar um pré-amplificador após os loops da Supernova e fazer a ligação ali dos loops de efeitos normalmente, sendo controlado pelo MIDI, tá? Também é possível. E uma dica muito importante que eu dou, que eu estou utilizando no meu setup e utilizo desde a criação desse equipamento é: utilize um Oxygen Buffer na entrada, que o seu sinal agradece. Você vai ficar muito feliz com toda a pressão sonora, definição e brilho voltando aí para o timbre da sua guitarra. Então é isso, te vejo no próximo vídeo.